Magnata grego ganha novos concorrentes por investimento em Cotia, rapaz. Tem novos investidores aí de olho. Vamos comentar aí sobre isso. O bicho tá pegando. Vamos falar aí também sobre o mercado da bola. Tem informação sobre o Galopo. Tem empresário querendo tirar jogador do São Paulo, rapaz. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo. E quero começar o vídeo aqui já falando sobre a situação do Moreira no São Paulo, né? E sobre esse negócio dele fica, dele sabe, porque como todo mundo já sabe, né? Comentamos com vocês isso, aí comentamos sobre isso ontem, que o São Paulo, né, pode colocar ele no negócio para conseguir a liberação do Wendel. E vamos falar sobre isso, a informação do Alexandre Vieira. O Moreira quer ficar no São Paulo e conquistar o seu espaço. Como todos já sabem, o São Paulo pode envolver o lateral numa troca pelo Wendel. Porém, se pudesse decidir o seu futuro, o cria de Cotia gostaria de ficar e brigar por posição no São Paulo, tá? Então, ele tem vontade de ficar, mesmo, né, com o Porto interessado, né, o Vitória já veio atrás, outros times interessados, ele quer ficar e buscar o espaço aí dele no São Paulo, tá? Aí, tem esse negócio dele aí, né, que pode ir pro Porto, envolver ele no negócio com o Wendel. O blog do São Paulo trouxe a informação aqui dizendo o seguinte, ó. O Zubeldia não gosta do lateral e não pretende dar muitas chances a ele. O Zubeldia não gosta, né? Até meio pesado isso aí, mas foi a informação que o blog do São Paulo aí trouxe. Eu acho isso aqui muito triste, uma pena muito grande, porque o jogador tem um potencial muito alto. A gente já viu, né, cara, o que ele pode entregar aí. Óbvio que ele não consegue ter sequência por causa das lesões, problemas físicos, mas, cara, acho que é um jogador que a gente tem que insistir porque ele não é um jogador comum, né? Não é que toda hora vai sair de Cotia um jogador igual ele. Ele tem muita qualidade, porque ele é muito bom aí. Bom, muito difícil tu ver ele jogar mal. Aí, cara, quase todos os jogos ele entra bem, consegue dar conta do recado. A questão mesmo é a parte física, né? E mais, o Zubeldia não gosta do jogador. Não sei se o Zubeldia não gosta mesmo do jogador ou se foi mesmo só aquela situação no jogo contra o Cruzeiro, né? Que ele pediu para ser substituído, que ele se machucou. Aí no dia fez exame, não deu nada, o Zubeldia perdeu a confiança dele. Não sei se foi só isso ou se realmente o Zubeldia não gosta das características do jogador, né? Mas enfim, cara, ele ficando aí, o provável é que o Zubeldia dê poucas oportunidades para ele, né? Ele quer ficar aí para brigar por posição, buscar o espaço dele, mas a tendência é que ele jogue muito pouco, né? Enfim, né, cara? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí, tá, sobre o Belmonte. O Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, deu entrevista pro Zanqueta, né, o Alexandre Zanqueta, lá do blog do São Paulo, né, falando sobre diversos temas aí. Peguei alguns pontos aqui, né, pra gente poder comentar, aí a gente vai comentando mais um pouco nos outros vídeos, porque não dá pra comentar, né, cara, uma entrevista, né, de 1 hora em um vídeo só, tá bom? Vamos lá, primeiro ele falando aqui sobre o refis do CT do São Paulo. Olha só, abre aspas. Já começa assim, ó. Eu fiz um investimento gigantesco. Nós mudamos completamente o refis. Eu garanto a vocês que ninguém tem o processo de fisioterapia que o São Paulo tem. Não é que os outros pararam no tempo. É que nós temos equipamentos que nem Palmeiras e nem Flamengo tinham quando fizeram o refis. Pois reformamos tudo no ano passado, fecha aspas, para o Belmonte, né, falando que, né, sobre ter mudado completamente o refis. Não sei se nesse nível que ele falou, né, mas nos últimos anos, muito se reclamou, né, tanto o Rogério Ceni falando, né, cara, tanto ex-jogadores, tanto informações saindo na imprensa de que o refis de São Paulo estava sucateado, que não sei o que tinha ficado para trás, e parece que melhorou, porque a gente nunca mais veio falar sobre esse tema aí, né, porque então realmente parece que melhorou aí essa situação envolvendo o refis de São Paulo. O que me irrita, cara, no Belmonte, né, cara, é esse negócio aqui. Eu fiz um investimento gigantesco, e toda hora ele fala isso. Ah, eu fiz, que eu contratei, que eu não sei o que. Eu o que, meu filho? O São Paulo, né? O São Paulo. Você não fez investimento, quem fez foi o São Paulo, né? Isso me irrita de um jeito, cara, que é inacreditável. Inacreditável. Ele falou também sobre a questão do uso aí, tá? Dos jogadores de Cotia, de usar a base, que foi aí. É uma crítica que a torcida tem em relação ao Zubeldia, tá? Sobre a base, o Belmonte falou o seguinte, abre aspas.
Esse ano usamos pouco a base, é verdade, mas na nossa gestão já usamos bastante. Já vendemos o Gabriel Sara, o Marquinhos, o Brenner, o Beraldo. O futebol tem dois lados, ou você tem dinheiro ou você monta um time com premissas para se tornar competitivo. O Botafogo tem só um jogador de base, o Flamengo tem pouco, o Palmeiras também. Não há uma gama enorme de jogadores. O Palmeiras tem por competência deles. Super jogadores como Endrick e Estevão. É diferente, fecha aspas. Cara, essa questão do Zubeldia usar base, do São Paulo usar base esse ano, eu acho que é uma coisa, né, que a gente tem que medir essa situação certa. Porque eu acho que não é uma coisa e nem outra, né? Eu acho que tem que ter um meu também. Por exemplo, quando a gente fala que o Zubeldia não usa base, qual que são os jogadores aí que literalmente mereceram ganhar mais oportunidade esse ano, né? Óbvio que foi quando ele chegou no São Paulo, né? Qual foi o jogador que mereceu ganhar mais oportunidade mesmo? Não são tantos, a gente tem que ter essa consciência. Por exemplo, o William Gomes. O William Gomes é um jogador que teve vários jogos que ele tinha que ter entrado mais, ganhado mais minutos. Por exemplo, ele entrou contra o Botafogo, no jogo contra o Botafogo, como titular, saiu no primeiro tempo ainda. Aí ele não jogou o jogo seguinte contra o Corinthians, né? Aí depois contra o Cuiabá, tava 2-0 pro Cuiabá, o jogo já perdido. Aí ele foi, botou o William Gomes e entrou bem. Depois do jogo contra o Cuiabá, o William Gomes ficou, foi 7 ou foi 8 jogos sem sequer pisar no gramado. 7, 8 jogos seguidos sem entrar em campo, né? O que foi um crime, isso é um crime, né? Um negócio, né? Um moleque ficar 7 jogos seguidos sem entrar em campo. Bizarro, né? Bizarro. Ainda mais com o time oscilando, né, cara? Um jogador joga mal um jogo, outro joga bem. Que um time muito, que oscila bastante, né, cara? Não tinha nenhum jogador falando, pô, esse cara aqui, ele é titular indiscutível. Não tinha, né? O Luciano oscilava, o Ferreira oscilava, o Rato oscilava, o Nestor oscilava. E o William Gomes lá, sem entrar em campo, uma porta de jogo seguido. Aquele jogo contra o Juventude, por exemplo, cara, o William Gomes não tenta como titular, o jogo que não vale nada. É bizarro, né? É bizarro. O próprio Moreira, que a gente acabou de comentar sobre ele, acho também um erro gigantesco do Zubeldia utilizar pouco o Moreira, né? Acho que são dois principais, na minha opinião, que tinham que ter ganhado mais oportunidades, né? Outros jogadores acho que não estão prontos e nem cabe a gente falar que deveriam ter ganhado mais oportunidades. Na minha opinião, pelo menos, né? Minhas críticas que foi durante toda a temporada, né? Que acompanha meu canal aqui todo dia sabe, que foi dois jogadores que eu sempre falei, cara, esses moleques têm que jogar mais, cara. Não só eu, né? Muitos torcedores também sempre falam isso, mas acho que foram só esses dois jogadores aí, porque são dois jogadores que estão mais prontos, em estágios mais avançados, né, para jogar no profissional do que outros jogadores. Né, estão à frente aí do Rodriguinho, por exemplo, né, de quem mais? Do Igão, né, que o Zubeldia subiu, né, o William Gomes e o Moreira estão à frente desses jogadores. Então, acho que quando a gente fala que ele não usa a base para ter jogado, né, durante essa temporada, era mesmo o William Gomes e o Moreira ali, né? Pro ano que vem pode ser que surjam novos jogadores, mas que quando a gente reclamava do Zubeldia, acho que eram esses dois jogadores aí que pediam passagem, né? Em muitos momentos o Zubeldia, né, utilizou bem pouco esses dois jogadores aí, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece, ó? Belmonte fala sobre o Zubeldia, abre aspas. Por isso eu digo que o Zubeldia é parceiro. Ele deu uma entrevista esses dias falando que não fica feliz se não tiver dois jogadores da base no fim do ano, prontos para venda. Ele tem essa ideia, mas é preciso ter calma. As oportunidades vão surgir, temos uma base forte, fecha aspas. Só para encerrar esse assunto de base, né? Por exemplo, a gente cobra aqui alguns jogadores, né? Por exemplo, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, o Henrique, a gente tem que ter cuidado com eles, porque todos eles são muito bons, muito promissores, mas não é achar que o Rian Francisco faz 50 gols na base, que ele vai subir de um ano para outro, vai ter 50 gols no profissional também não, tá? Não é assim. Muitos jogadores sobem da base pro profissional e já arrebenta e joga pra cacete, é verdade. Mas tem jogador que demora e muito para se desenvolver, né? Olha quanto tempo o Brenner subiu pro profissional e quando que ele foi dar retorno pro São Paulo. Quantos anos depois? Vocês lembram? Só vocês olharem. Aí, cara, o cara demorou muito pra jogar, teve que ser emprestado pra um time, depois voltou e jogou bem. O próprio Rodriguinho que começou muito bem, cara, você vê que o cara estagnou, muitas vezes nem entra mais em campo, né? E tem dia falar que ele não presta, que ele é ruim, não é, ele é bom, tem potencial, né? Mas não chegou o momento dele ainda. Deve ser emprestado para depois voltar pro São Paulo, então tem que ter paciência, né? A gente tem que ter calma aí. São todos muito bons, cara. O Ferreira, o William Gomes, o Henrique,
o River Plate todos são muito bons, mas tem que ter calma, né? Tem que ter calma, aí, não é achar que o moleque vai subir, mano, e vai destruir, não é assim não, tá? Quem achar isso é no mínimo inocente. A gente pede espaço, os garotos têm que jogar, mas tem que ter muita calma aí também, tá bom? Vamos avançar agora e vamos falar aí sobre o Galopo, rapaziada, de informação aí do Alexander Vieira. O São Paulo aguarda receber algumas propostas pelo Galopo. Como todos já sabem, o argentino não faz parte dos planos do clube para 2025. Com isso, é esperado uma saída do jogador. A Udinese e a Fiorentina da Itália sondaram o atleta, porém nada de concreto chegou na mesa do São Paulo, né? Não é nenhuma novidade que ele está fora dos planos, que ele deve sair do São Paulo aí no final da temporada, mas até agora a proposta mesmo, né? Pelo menos nesse fim de temporada não teve. Ele teve proposta no meio do ano, teve o Boca interessado, o próprio Belmonte deu entrevista e confirmou que o Rosário Central fez seu propósito para o Galopo, né? Só que ele não quis sair, quis ficar no São Paulo e tá aí até agora, só que não chegou novas propostas por ele. Teve aí sondagem, apenas aquele contato inicial da Udinese e também da Fiorentina da Itália. Vamos aguardar aí se vai chegar propostas ou não pelo Galopo. Tem que chegar, cara. Esse aqui é um jogador que ele não pode ficar pro ano que vem. Como assim ele não pode ficar pro ano que vem? Porque ele tá fora dos planos do técnico, né? Ele não joga, né, cara? Além de tudo isso, ele é um jogador jovem que tem mercado e o São Paulo precisa vender jogador. Né? Então, tudo casa para ele sair, tá fora dos planos e é um jogador que tem mercado. Então, é um jogador que não pode ficar por ninguém, ele tem que ser vendido aí para o São Paulo conseguir fazer grana com ele, já que o Zubeldia não tem interesse, né, cara, em utilizar ele aí em 2025. Já não tinha agora, na reta final, né, cara? Muitos jogos, né, muitas vezes nem pro banco de reservas ele foi, né, cara? Muitas vezes nem sequer foi pro banco aí. Enfim, complicado essa situação aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, e continuando o tema mercado da bola, né, esse negócio aí de sair do São Paulo, vamos falar aí sobre o Eric, tá? Informação aí também do Alexander Vieira. Apesar de estar feliz no São Paulo, os empresários do Eric acham interessante a saída do jogador para outro clube. Olha aí, além do Sport e o Ceará, o Vitória e alguns clubes do exterior são novos interessados no ponta, tá? Então, ele tá feliz no São Paulo, mas os empresários dele aí acham uma boa, né? Acham interessante aí ele sair do São Paulo para jogar em outro clube, provavelmente para poder ganhar mais oportunidade, né? Ter mais minutos em campo, evidentemente, né? Sport, Ceará fizeram sondagem e o Vitória foi o último time também que fez contatos iniciais pelo Eric, além de times do exterior, né? Cara, o Eric ele é um jogador interessante para poder compor o elenco, né? Não é um jogador, né, para ser titular do São Paulo, de forma alguma, tá? Ele jamais vai ser titular do São Paulo porque ele não tem nível para ser titular, mas o jogador é interessante para entrar no segundo tempo, né? Quando for poupar os titulares e entrar com o time reserva, ele começa jogando. Eu acho que é um jogador interessante para isso, para compor o elenco, né? Nada além de... Eu sei que tem uma galera que adora o Eric, tem um fã-clube pesado do Eric, mas, cara, ele não tem nível para ser titular do São Paulo, não. Com alguns pedem, cara. Um jogador para compor o elenco aí, né? E ponto, né? Não passa disso aí de forma alguma, tá bom? Enfim, vamos ver se vai chegar a proposta para ele ou não. Os empresários veem com bons olhos, né? Acham interessante ele sair do São Paulo aí. Vamos avançando agora e vamos entrar aí nessa situação de investidores no São Paulo, que é o que vem tomando conta do noticiário do São Paulo, do noticiário tricolor aí nos últimos dias, tá bom? O que acontece, ó? Vamos comentar aqui sobre... Daqui a pouco a gente fala sobre novos investidores no São Paulo. Antes, só um ponto aqui que o Alexander Rivera traz, ó. De olho em maior poder de captação e capacidade de investimento na base, o São Paulo entendeu que uma parceria sem virar SAF poderia ser um caminho interessante, tá? Então, você entende que essa parceria, né, que pode fazer com o Marinakis ou com outro investidor, sem virar SAF, é um caminho interessante. Resumindo, eles vão fazer, cara, de tudo, né? Tentar qualquer tipo de negócio, de acordo, qualquer tipo de coisa vão tentar fazer, né, para trazer dinheiro pro São Paulo, sem virar SAF. Literalmente, cara, SAF vai ser a última da última tentativa. No dia que não tiver nada para fazer, só for SAF, aí sim os caras vão virar SAF, né? Enquanto isso, os caras vão tentar 1 milhão de coisas antes da SAF, porque a gente sabe muito bem como é que é, né, cara? Um clube associativo para virar SAF é muito difícil, né? Muito difícil, não, né? O Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro só virar SAF por causa disso, né? Porque eles chegaram no ponto que não tinha mais nada o que fazer a não virar SAF. Ou virava SAF, ou fechava as portas. Foi o que aconteceu com eles e viraram SAF.
né? E evidentemente no São Paulo as pessoas também vão querer fazer de tudo para primeiro, né, cara, tentar aí várias coisas, né, investimento, né, fazer tipo de parceria para depois, né, irmão, na última alternativa fazer aí, né, o São Paulo virar a SAF, tá? Aí o que acontece? Vamos lá, rapaziada, informação aqui muito importante, tá? Informação aí do Zanqueta do blog do São Paulo. Além do grego Evangelos Marinakis, tem mais 4 investidores interessados em Cotia. Presta atenção nisso aqui, ó. Um deles representa um time francês, outro representa um time italiano e mais 2 são da Premier League, tá? Então, informação que o Zanqueta traz do blog do São Paulo, tá? Então não é só o Marinakis, né? Que o Marinakis tem conversa, já foi revelado aí e tudo mais, mas existem também mais 4 investidores aí, né? Representantes aí de um time francês, de um time italiano e 2 da Premier League, tá? Então tem mais 4 investidores aí interessados, né, em fazer investimento, fazer uma parceria com São Paulo aí, né, cara, fazer investimento com Cotia, além do Evangelos Marinakis. Então, se o Evangelos Marinakis não avançar, né, não fechar o acordo aí, existe novos aí investidores interessados, né, cara? Ele tem concorrência aí em relação a isso. Não sabemos quem são esses investidores, não temos detalhes aí sobre isso, mas a questão do Marinakis é que está um pouco mais avançado em relação à conversa, né? Pô, todo mundo já sabe que ele conversa com o São Paulo. Ele já teve reunião, né, com o Casares lá na Inglaterra, quando o Casares foi viajar agora, né, cara, por causa da Libra. O Casares conversou com o Marinakis lá na Inglaterra, né, cara. Essa reunião que ele teve na Inglaterra agora foi a segunda, já teve o Pedro, então já é um investidor que já tem conversa aí que todo mundo já sabe. Os outros 4 a gente não sabe ainda, vamos ver aí, né, aguardar mais informações, a gente vai saber quem vai ser esses caras, né, ou não, né, ou se vai ser o Marinakis que vai fechar essa parceria com o São Paulo. Temos que ter aí mais informações sobre isso. Certo, meu parceiro? Dá aquela moral, se inscreve aí no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.